Olá, eu sou Ana Raquel e estamos aqui hoje para mais um episódio deste podcast dedicado ao comportamento humano. Hoje o tema do nosso episódio é como se expressa a nossa criança interior. Esta é uma pergunta que para mim faz todo sentido, porque nós, chegados a esta vida adulta, muitas vezes temos temas da nossa infância que ficaram por resolver. E quando eu digo ficaram por resolver em termos emocionais. Faltou processá-los, faltou compreendê-los e, sobretudo, depois faltou integrá-los na nossa persona adulta, no nosso eu adulto que está cá para ser funcional, eficiente, para funcionar e operar de acordo com o quê? As regras de uma vida adulta. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar sobre a forma como se expressa a nossa criança é em que situações, podemos nos colocar esta pergunta, em que situações é que o nosso comportamento pode não ser o mais ajustado relativamente às circunstâncias, pode ser emocionalmente exuberante, atendendo aos triggers, aos gatilhos ou à situação em si. Como é que o nosso comportamento pode ser de alguma forma disfuncional? Disfuncional. Como é que há stress emocional? E aí nós percebemos que há qualquer coisa que nos impede de dar uma resposta, vamos chamar adulta, e a resposta adulta seria uma resposta mais objetiva, uma resposta mais eficiente, uma resposta mais regulada em termos emocionais. Eu não estou a dizer que tenhamos que ser impávidos e serenos, não, mas sobretudo perceber que quando perdemos as estribeiras, normalmente há um gatilho, há informação dentro de nós que não foi processada e não foi integrada, e é essa informação que nos está a fazer agir de forma inconsciente. E muitas vezes, é essa nossa criança que não viu as suas necessidades atendidas e expressa a sua raiva dessa forma. Vamos imaginar que temos que de alguma forma não fomos bem atendidos ou precisávamos de mais atenção, precisávamos de mais cuidados. Tivemos pais que não nos deram o cuidado que nós sentíamos que queríamos, porque eles deram aquele cuidado que podiam ter dado e que sabiam ter dado, mas vamos imaginar que nós carregamos essa ferida. Essa ferida da falta de atenção pode-se manifestar de muitas formas e, sobretudo, pode-se manifestar hum, como de uma forma que eu vejo muito hoje, que é as pessoas muito demanding. Isto demanding no sentido de a precisar e exigir muita atenção. E por isso é que também vemos as redes sociais inundadas de pessoas que estão a pedir atenção. E esta primeira ferida que eu sinto que se manifesta em quase todos nós, esta necessidade de pedir atenção, claro está, em alguns de nós de forma mais exuberante, é a necessidade de sermos vistos, ouvidos, considerados, validados. E isto vem de uma ferida de invisibilidade, quando éramos crianças, de nos sentirmos invisíveis, de não vermos as nossas necessidades, sobretudo as nossas necessidades emocionais, acolhidas, consideradas. E claro que quando nós precisamos ou sentimos esta necessidade, de alguma forma, depois vamos tentar colmatá-la na nossa vida adulta. A nossa criança interior, no fundo, pede-nos para sermos nós a darmos a nós próprios aquilo que, na verdade, nós achamos que os outros não nos deram. E que, visto de uma forma bem objetiva e eventualmente até algo positiva, é as necessidades que nós carregamos de criança, na verdade, podem constituir um grande treino de competências para a nossa vida adulta. E isto pode ficar ainda mais claro, que é, se eventualmente houve uma necessidade de sermos vistos, de sermos considerados. Na verdade, se a ferida for esta questão da invisibilidade, o treino pode ser eu aprender a ver-me da forma que sou
eu aprender a conhecer-me, eu aprender a dar-me aquilo que eu realmente preciso, aquilo que efetivamente eu sinto que me faz falta. Agora, se eu vou para as redes sociais contar a minha vida toda, o que como, a que horas tomo banho, onde é que vou, como é que quanto açúcar ponho no café, estas coisas todas, se eventualmente nós partilharmos isto tudo das nossas vidas, a nossa ferida está a falar, a dizer: dá-me atenção, dá-me atenção. É a única coisa que ela está a dizer. E não há nada de mal com isso, porque a ideia é nós passarmos a ter consciência através da nossa vida adulta e daquilo que vamos fazendo. Agora podem estar a perguntar: e será que chegamos a ter consciência das nossas feridas? Normalmente temos, e temos normalmente através de adversidades. Isto é, há uma insatisfação permanente, porque na verdade os outros não nos vão dar aquilo que nós achamos que nos faz falta, não é? O vazio que carregamos dentro de nós só pode ser preenchido com a nossa própria ação, só pode ser preenchido por nós. Não há um pedaço do outro que possa encaixar em mim e que me faça sentir preenchido, de todo. Portanto, quando eu peço muita atenção, sou muito needy, seja aos outros, seja nas redes sociais, quando eu, eventualmente, até expresso a minha raiva, há pouco ouvia uma coisa engraçada que era: porque é que as pessoas se irritam quando estão a abrir garrafas? Não é? Quando nós não conseguimos abrir algo, há pessoas que se irritam. De certeza que não há um episódio traumático com uma garrafa ou com um frasco que não conseguiu ser aberto. De todo. O que há é algo, uma raiva contida relativamente a um determinado episódio ou uma situação da sua vida ao qual essas pessoas não acederam. Então, a nossa criança interior expressa-se no mundo cotidiano para que nós tenhamos consciência daquilo que ainda não processamos em nós. Da raiva muitas vezes contida que temos relativamente a situações de injustiça que nós consideramos que existiram em criança, a situações de abandono, situações de falta de atenção, da negligência afetiva ou emocional, e isto que nós carregamos, reparem, muitas vezes relativamente aos nossos pais, é inconsciente, porque depois, por outro lado, também os idolatramos, também temos uma lealdade cega relativamente a eles, também os respeitamos, não é? Também os amamos. E por isso, muitas vezes, quando somos, perdão, mais pequeninos, temos esta dicotomia, gosto, não gosto, amo, odeio, não é? Estou com raiva, mas em simultâneo eles são os meus provedores de afeto noutras circunstâncias. E por nos termos sentido ah, excluídos, invisíveis, não cuidados em determinadas circunstâncias, injustiçados, porque a injustiça também muitas vezes é revelada com esta raiva na vida adulta, por termos sentido tudo isso em crianças e não nos termos conseguido libertar, porque simplesmente não podemos ter consciência disso, ou porque éramos demasiado novos, ou porque na verdade não havia mais nada a fazer, não tínhamos competências para resolver o assunto naquela altura, crescemos com essa ferida, mas é uma ferida aberta. É uma ferida que não foi tratada, mas é como aquelas feridas que depois cicatrizam em falso e nós não conseguimos aceder a ela, percebemos que nos dói ali, mas depois não percebemos como, porque a pele já cicatrizou por cima e por baixo é que está um buraco por cicatrizar. Ora, mas até mesmo com esta analogia, nós precisamos de perceber que é o nosso corpo que cicatriza, não vai ser o corpo do outro, nem vai ser as palavras do outro que nos vão fazer cicatrizar a nossa ferida melhor. Portanto, a nossa criança interior fala connosco, expressa-se para nos indicar um caminho, para nos indicar o caminho, no fundo, para a sanação daquela ferida, para a integração daquela informação que não é consciente e que, de alguma forma, depois tem que ser integrada. Porque, reparem, se são os adultos que nos ensinam a fazer a nossa regulação emocional, não é? Que nos dão assim um framework, um enquadramento para isto que estás a sentir
pode significar isto, ou pode ser resolvido desta forma, não é? São eles que primeiro validam as nossas emoções. Se nós temos uma dor e nos sentimos tristes, que um amiguinho se chateou connosco, foi incorreto ou qualquer coisa, que nós podemos dizer assim, e o nosso pai ou a nossa mãe diz, primeiro, podem nem nos ouvir, mas se nos ouvirem dizem, opá, esquece lá isso. Nós não percebemos, nós não temos um enquadramento para aquilo. O que fica dentro de nós é, foi injusto o que nos aconteceu, mas então como é que se faz depois? Se calhar precisávamos de um adulto a dizer: olha, foi injusto, sim, e tu estás a sentir isso, ainda bem, porque isso vai fazer com que depois tu não faças essas coisas a outra pessoa. Mas também tens de compreender que às vezes as pessoas ou estão tristes ou estão zangadas e têm a vida dela e podem não ser muito justas, mas porque estão a lidar com assuntos delas. Ok, isto também nos mostraria ou nos ajudaria a sermos mais empáticos e compassivos. Mas a verdade é que precisamos dos adultos para nos darem este frame para este enquadramento, para nós podermos depois sermos jovens, adultos emocionalmente maduros. O que acontece é que quando não temos esta literacia emocional, esta educação emocional, muitas vezes chegamos à vida adulta com uma imaturidade emocional grande e não conseguimos expressar as nossas emoções, não conseguimos verbalizá-las, mas, sobretudo, não conseguimos ter consciência delas. E esta é a parte mais dolorosa. Então, temos algo dentro de nós, que pode ser a nossa crença interior, o nosso inconsciente, o que for, a agir ou impulsionar-nos para a ação para mostrar as zonas onde nós temos que sanar qualquer coisa, as zonas às quais temos que aceder para resolver algo dentro de nós, para integrar aquela informação e fazer-nos crescer, fazer-nos crescer. Agora, aqui há uma coisa interessante que é, muitas vezes nós queremos ver resolvida ou integrar essa situação, mas à luz daquilo que é a nossa consciência infantil, que é depois vivemos felizes para sempre. Não, a coisa não acontece assim. Nós se andamos à procura de afeto, de atenção, e por algum motivo depois temos consciência que isso foi algo que nos faltou em criança, podemos tirar o cavalinho da chuva, como se costuma dizer, que de repente vai aparecer aqui alguém nas nossas vidas e que nos vai dar toda a atenção do mundo e que o mundo vai passar a ser perfeito e equilibrado. Não, nós vamos continuar com aquele vazio, só passamos a ter consciência dele. E percebemos que o vazio tem que ser suprido por nós. E isto dói. Dói ter que abandonar aquela criança que tinha expectativas de um dia ser vista pelos pais, ou um dia ser reconhecida pelo pai ou pela mãe. É claro que dói. E este é o motivo pelo qual muitas vezes as pessoas têm consciência e depois voltam a pôr um véu sobre a questão, porque, não, eu ainda quero ver esta questão resolvida. Não, nós precisamos de conversar com a nossa criança interior e dizer, olha, esta ferida é daquelas tais que vamos ser nós a cicatrizar, e a cicatriz vai ficar aqui para nós percebermos que a temos. E é tão claro quanto isto, deixarmos de ter estas ideias idílicas de que o mundo se vai equilibrar e depois tudo aquilo que nos faltou, por obra e graça do Espírito Santo, vai aparecer na persona, não é, de outro ser humano que nos vai dar tudo aquilo que nos faltou. Não, isto é continuar a exigir aos nossos pais que nos deem algo ou que nos tivessem dado algo que eles não souberam ou não puderam dar. Isto é continuar uma vida de julgamento. E tal como eu digo, nós estamos sempre condenados a levar com tudo aquilo que julgamos. E se nós julgamos que o outro tinha que ter feito melhor, na verdade, vamos estar sempre a apanhar com a mesma ferida. Para quê? Para podermos resolver integrando esta situação. Este processo, este caminho de consciência emocional, exige que sintamos todas as dores que carregamos para depois as podermos transcender. E esta é uma caminhada da vida adulta. Esta é uma caminhada que nós só conseguimos fazer com uma consciência adulta, com uma maturidade emocional. E isto sim é o que nos dá uma vida emocionalmente sustentável, ou com sustentabilidade emocional, porque senão estamos sempre a sucumbir à infantilidade, à imaturidade das nossas, das nossas emoções, no fundo, da nossa criança interior.
Eu recordo, há muitos anos, ter ouvido alguém que dizia que o próximo passo evolutivo da humanidade era a gestão emocional. E eu gosto de acrescentar que é a gestão emocional eficiente. Eu acredito convictamente que aquilo que nos está a faltar enquanto espécie é aprendermos a fazer uma gestão emocional eficiente. E isto está enquadrado, eu poderei falar depois mais à frente, noutro episódio, eu acho que está enquadrado naquilo que é a evolução humana. Nós tivemos estes últimos milénios focadíssimos na nossa sobrevivência e há determinadas competências que realmente ainda são muito recentes e imaturas em nós, como espécie, que está chegada a hora, ou está chegada a altura de nós desenvolvermos, porque a esperança média de vida aumenta drasticamente, já estamos quase nos 90, não é? Portanto, temos que aprender a viver agora vidas mais funcionais, mais eficientes e, sobretudo, com uma gestão emocional que seja mais saudável para nós, muito mais saudável para nós. Bom, eu espero que este episódio tenha sido útil, que de alguma forma aporte valor e nos ajude a todos a fazermos uma gestão emocional, nem que seja um bocadinho mais eficiente. Nós temos encontro marcado para a próxima semana, portanto, vemo-nos em breve. Fiquem bem.